O curso The Project Profissional 2016 possui o objetivo de capacitar os profissionais quanto à utilização do programa para acompanhar qualquer tipo de projeto. Para isso, expõe os seus principais recursos e ferramentas, tendo como base exemplos de diferentes tipos de projetos. Escolha o que deseja fazer ou peça a ajuda de seu professor. Na nova aula do seu curso, você irá aprender as alterações do diagrama de Gantt, a realizar a adição de linhas ao diagrama, a inserir uma nova tarefa e a executar uma mudança de posição de uma tarefa. Olá, bom te ver novamente. Espero que esteja pronto para começar mais uma etapa do seu estudo no curso de Project Pro 2016. Espero que tenha estudado os assuntos vistos na aula anterior, pois eles são importantes para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Agora vamos dar início ao conteúdo preparado para hoje. Nesta aula você irá aprender sobre diversas possibilidades de alterações do diagrama de Gantt, como adicionar uma nova tarefa e muito mais. Tenha certeza de que será uma aula muito interessante e produtiva. Então, vamos começar? Para ganharmos tempo, já iniciei o projeto que vamos trabalhar hoje. Ele será muito útil para que você possa entender a explicação da aula de hoje. O primeiro tema que iremos destacar são as possibilidades de alterações da escala de tempo do diagrama de Gantt, a fim de melhorar a visualização. Para alterar a escala de tempo do diagrama de Gantt, é preciso clicar com o botão direito do mouse na régua, que mostra as unidades de tempo. Localizada acima da área onde são desenhadas as próprias barras, e no menu que se abre, clicar em escala de tempo. Então vamos lá, clique aqui com o botão direito do mouse. Observe aqui a opção Escala de Tempo. Porém, há um outro modo para acessar a janela Escala de Tempo. Clique aqui para fechar o menu. Dê um duplo clique na régua que mostra as unidades do diagrama de Gantt. Esta é a janela Escala de Tempo. Perceba que ela possui 4 abas: camada superior, camada intermediária, camada inferior e tempo de folga. Vamos conhecer cada uma delas. Clique na aba Camada Superior. Saiba que, por padrão, o Project está configurado para exibir somente 2 camadas de tempo, a intermediária e a inferior. Em função disso, a camada superior fica oculta. Nos casos em que for preciso exibir a camada superior, deve-se alterar o campo Mostrar do item Opções de escala de tempo. Então, clique sobre ele. Escolha a opção 3 camadas, superior, intermediária e inferior. Observe que agora essas opções aparecem ativas para a edição. Ao definir essa opção, é fundamental atentar-se para especificar um nível crescente de detalhamento das unidades para as camadas. Também é essencial não sobrecarregar a área do diagrama com informações demais. Dessa forma, a não ser nos casos em que a camada superior for indispensável, é aconselhado não modificar o padrão de configuração do Project, mantendo-a oculta. Quando essa camada está ativa, as suas opções de configurações são as mesmas das outras camadas que iremos conhecer a seguir. Por ora, vamos desativar a camada superior. Clique no campo Mostrar do item Opções de escala de tempo. Vamos voltar para a configuração padrão. Então, clique na opção 2 camadas, intermediária e inferior. Ótimo, agora clique na aba Camada Intermediária. Nessa aba é possível modificar a formatação da camada intermediária, mudando sua unidade de tempo e várias outras opções.
A escala padrão para essa camada é em semanas. O campo contagem diz respeito à frequência com que o cabeçalho aparece na camada. Desse modo, ao definir o valor 1 para esse campo, o cabeçalho da camada intermediária é exibido semana a semana. Vale evidenciar que isso é alterado no caso em que o campo unidades for modificado para qualquer unidade diferente de semana. Caso fosse definido o valor 2, o cabeçalho seria mostrado apenas a cada 2 semanas. No campo Alinhar, podemos escolher a forma como o cabeçalho é alinhado, com as opções de à esquerda, à direita ou centralizado. Nessas opções é possível utilizar linhas separadoras entre as unidades e definir o uso ou não do ano fiscal. Em relação ao ano fiscal, saiba que é possível configurá-lo conforme a necessidade da empresa. Para modificá-lo, é preciso alterar o campo O ano fiscal começa em, na aba Cronograma da janela Opções de calendário para este projeto. Essa janela pode ser acessada pela guia Arquivo, no item Opções, porém não iremos fazer isso agora. Na área Opções de escala de tempo está o campo Tamanho, que permite a alteração do tamanho da apresentação da escala. Observe que mais embaixo desta parte existe uma área de visualização que mostra uma prévia das configurações conforme elas são modificadas. Com isso, podemos ter uma ideia mais exata do efeito das alterações realizadas. Para o nosso projeto Mudança de Casa, vamos modificar o valor do campo Unidades. Então, clique no campo Unidades. Escolha a opção Meses. Vamos deixar os outros campos da aba Camada Intermediária com as opções padrão. Clique na aba Camada Inferior. Essa aba possui as mesmas configurações que acabamos de conhecer na aba Camada Intermediária. Vamos fazer algumas alterações visando o nosso projeto Mudança de Casa. Clique no campo Contagem e arraste até aqui para selecionar o valor. Pressione a tecla Delete. Digite o valor 1. Agora clique no campo Unidades. Escolha a opção Semanas. Vamos deixar os outros campos da aba Camada Inferior com as opções padrão. Clique na aba Tempo de Folga. Nessa aba devemos determinar como será representado na escala de tempo o tempo de folga, ou como também são conhecidos os dias de folga. Podemos escolher se o tempo de folga será exibido atrás ou na frente das barras de tarefas, ou se não será desenhado. Também é possível selecionar a cor, padronagem e calendário para a representação desse tempo. Vamos manter os campos dessa aba com as configurações padrão. Para salvar as alterações que fizemos, clique no botão OK. Agora vamos ver como efetuar a adição de linhas ao diagrama de Gantt, a fim de favorecer a sua leitura. Saiba que além de configurar a escala de tempo, também podemos adicionar ou configurar linhas de grade, que ajudam na visualização do diagrama de Gantt. Tenha em mente que essa alteração pode facilitar muito a leitura do plano do nosso projeto Mudança de Casa. Para exibir as linhas no diagrama de Gantt, é preciso clicar com o botão direito do mouse em qualquer área vazia do diagrama. Então, clique nesta área com o botão direito do mouse. No menu que se abre, escolha a opção Linhas de grade. Na janela Linhas de grade, podemos modificar a aparência de vários elementos do projeto. Para isso, basta selecionar o elemento desejado no campo Alterar linha. E, em seguida, nos campos à direita, determinar as suas características. Contudo, é preciso ter muito cuidado, uma vez que, de acordo com o tipo de tabela ou diagrama empregado, determinadas opções serão facilmente visualizadas e outras não. Vamos ver algumas opções interessantes para o nosso projeto.
A opção Linhas de Gantt se refere às linhas horizontais que separam as tarefas no diagrama de Gantt. Elas facilitam vastamente a leitura das tarefas diretamente no diagrama. Clique no campo Tipo. Vamos escolher o tipo de linha pontilhado. Então clique nesta opção. Clique no campo Cor. Escolha essa cor. Vamos manter a opção Nenhum no item no intervalo. Clique no elemento coluna da camada intermediária. Esse elemento se refere às linhas verticais que delimitam no diagrama as divisões das unidades da camada intermediária de acordo com a sua configuração. No caso do nosso projeto, essas linhas realizam a delimitação entre os meses. Clique no campo Tipo. Escolha a opção de linha pontilhada. Clique no campo Cor. Escolha essa cor. Clique no elemento coluna da camada inferior. Esse elemento se refere às linhas verticais que delimitam, no diagrama, as divisões das unidades da camada inferior de acordo com a sua configuração. No caso do nosso projeto, essas linhas realizam a delimitação entre as semanas. Clique no campo Tipo. Escolha a opção de linha pontilhada. Clique no campo Cor. Escolha essa cor. Clique no elemento Data Atual. Esse elemento exibe uma linha vertical que representa a data atual de trabalho. Para essa opção, vamos deixar uma linha contínua e verde, como já está indicado. Agora clique na barra de rolagem e arraste para baixo. Clique no elemento coluna da camada superior. Esse elemento se refere às linhas verticais que delimitam, no diagrama, as divisões das unidades da camada superior de acordo com a sua configuração. Vamos manter essa opção, sem nenhum tipo definido e com a cor automática. Para salvar as alterações que fizemos, clique no botão OK. Pois bem, mais um ponto muito importante que devemos destacar é o procedimento para realizar a adição de uma nova tarefa no plano. Para inserir uma nova tarefa no plano, é preciso clicar com o botão direito do mouse na célula da atividade, que fica abaixo da nova tarefa a ser adicionada. No menu que se abre, deve-se escolher a opção Inserir tarefa. Visando o nosso projeto, vamos adicionar a tarefa Avisar os familiares acima da tarefa Dia da Mudança. Então, clique com o botão direito do mouse na tarefa Dia da Mudança. No menu que se abre, escolha a opção Inserir tarefa. Observe que uma nova tarefa com o nome Nova Tarefa é adicionada acima da tarefa clicada. De acordo com o modo de agendamento de novas tarefas, ela pode ser inserida manual ou automaticamente. Note que configuramos essa opção para agendada automaticamente. Por isso, a nova tarefa foi inserida com o modo de agendamento automático. A tarefa adicionada possui nome e os outros campos vazios ou padrão. Primeiramente, perceba que a nova tarefa foi adicionada com um recuo herdado das tarefas acima, como se pertencesse à tarefa Resumo Organização para Mudança. Vamos retirar esse recuo. Para isso, clique no botão Recuar Tarefa para a esquerda, encontrado na Guia Tarefa. Vale destacar que também é possível retirar o recuo ao selecionar a tarefa e, em seguida, mantendo as teclas Alt e Shift pressionadas, apertar a seta para a esquerda no teclado. Agora vamos alterar o nome da tarefa. Para isso, clique sobre ela para ativar a edição. Agora clique aqui e arraste até esse ponto para selecionarmos o texto. Pressione a tecla Delete. Digite Avisar os familiares.
Pressione a tecla Enter. Vamos alterar também a sua duração. Então, clique na coluna Duração. Vamos definir 2 dias. Então, clique na seta para cima. Pressione a tecla Enter. Agora vamos informar que a predecessora dessa tarefa é a tarefa de número 21, que é a de arrumar objetos na casa nova, com um atraso de 2 dias. Para isso, clique na coluna Predecessora. Digite 21 TI mais 2 dias. Pressione a tecla Enter. Muito bem! O último tópico que iremos destacar nessa aula se refere à mudança de posição de uma tarefa na tabela de entrada de dados. Para alterar a posição de uma tarefa na tabela de entrada de dados, é preciso seguir alguns passos. Vamos ver quais são eles. Clique no número da tarefa Mudar cadastro em bancos. Observe que toda a linha da tarefa fica selecionada. Agora posicione o cursor do mouse sobre o número da tarefa selecionada. Note que quando o cursor passa por cima do número da tarefa anteriormente selecionada, ele assume o formato de uma seta sobre uma cruz com flechas divergentes. Então, mantendo o botão esquerdo do mouse pressionado, clique no número da tarefa e arraste a tarefa selecionada para cima, até que fique entre as tarefas 11 e 12. Observe que o Project ajusta automaticamente as tarefas predecessoras envolvidas na movimentação. Importante mencionar que, enquanto essa movimentação é realizada, uma linha horizontal cinza indica onde a tarefa será posicionada se o botão do mouse for solto. Com mais esse aprendizado, podemos encerrar mais uma aula. Vamos relembrar rapidamente o conteúdo que estudamos hoje. Nessa aula você viu as opções para efetuar alterações do diagrama de Gantt e também aprendeu a realizar a adição de linhas ao diagrama. Além disso, ainda aprendeu a inserir uma nova tarefa e conheceu os passos para executar uma mudança de posição de uma tarefa na tabela de entrada de dados. Foram muitos assuntos, não é mesmo? Como sempre, é fundamental que você estude com bastante dedicação para dar eficácia à continuidade do seu estudo. Olá! Que bom vê-lo! Nessa aula, você tomou conhecimento sobre as alterações do diagrama de Gantt. Aprendeu a realizar a adição de linhas ao diagrama e a inserir uma nova tarefa. E também, aprendeu a executar uma mudança de posição de uma tarefa na tabela de entrada de dados. Quanto mais você estudar, mais proveitoso será o seu aprendizado. Então, até mais! Chegamos assim ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.